Bom, para finalizar essa nossa aula de aquisição e perda da posse, vamos inicialmente dar uma examinada nos artigos do Código Civil que falam sobre a aquisição da posse e ao final, espero que ainda nesse vídeo ou no próximo, caso ficar muito extenso, falar sobre a perda da posse. O artigo 1205 do Código Civil fala quem pode adquirir posse. Diz lá o legislador, a posse pode ser adquirida, 1. Pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. Ou seja, admite-se que a posse seja adquirida por um representante legal ou convencional do possuidor. Por exemplo, no caso de menor de idade, o representante legal pode adquirir a posse de algum bem em seu nome. O mandatário, o procurador, pode também adquirir posse em nome de quem o constituiu, o chamado constituinte, ou mandante. No inciso 2º, inciso 2, melhor dizendo, o legislador também fala que a posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Aqui nós temos a figura do gestor de negócios, que eu acredito que vocês já tenham estudado aí, acho no 2º ano talvez, 1º ou 2º ano do curso. O que ocorre na gestão de negócios? Alguém que não detém poderes para representar outrem, pratica atos visando preservar os interesses de outrem, na esperança de que no futuro a pessoa beneficiada os ratifique. Então, admite-se que alguém adquira a posse de um bem em nome de outra pessoa, mesmo sem ter poderes para representá-la, na esperança de que no futuro essa pessoa em nome da qual foi feita a aquisição a ratifique. Vejam, isso não é comum de acontecer, evidentemente. Ninguém sai por aí como regra praticando atos em nome de outrem sem ter poderes na expectativa de que o beneficiário venha ratificá-los, até porque o beneficiário pode, por simplesmente, não ratificar. Né? Vamos imaginar, eu sou muito amigo do João e sei que ele é fissurado por motos. E aí eu passo na frente de uma loja da Harley Davidson e vejo uma moto que eu sei que o João vai achar maravilhosa. Como eu sou muito amigo dele e o conheço demais e sei que ele compraria aquela moto, imagino que ele compraria aquela moto de qualquer jeito, até porque ele tem uma condição financeira muito boa, eu vou lá, adquiro a moto no nome dele, imaginando que ele vá ratificar o ato. E ele não ratifica. Aí, evidentemente, eu vou assumir o risco perante o terceiro, perante a Harley Davidson, que me vendeu a moto, caso não ocorra o pagamento. Agora, se o João, não sei se eu usei João, se o amigo ratificar a compra, a atuação do sujeito que a efetivou em nome dele se deu na condição de gestor de negócios, porque ele não tinha mandato, ele não tinha procuração para praticar atos em nome
daquele sujeito que gostava muito de motos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem fazer perguntas. O artigo 1209, por sua vez, ele fala que a posse do imóvel faz presumir até prova em contrária a das coisas móveis que nele estiverem. Então, adquire a posse dos móveis que guarnece o imóvel aquele que adquire a posse do imóvel. Então, se eu me comporto como dono em relação a determinado imóvel, tenha eu obtido a posse através de ato legítimo ou ilegítimo, a presunção, até prova em contrário, é de que eu também seja possuidor dos móveis que o guarnecem. Então, se eu invado a casa do fulano, a casa mobiliada, e passo a me comportar como dono em relação a ela, a presunção é de que eu também seja possuidor dos móveis que a guarnecem. Então, num exemplo aí, que nós já mencionamos em outras aulas, vamos imaginar que o Joãozinho invade a minha casa de praia em Maresias. E após algum tempo na clandestinidade, passa a exercer publicamente poderes sobre o bem, passa a ter conduta de dono sobre a coisa, inclusive com meu conhecimento. E só que depois de alguns meses ele acaba sendo vítima de uma ação criminosa praticada pelo Pedro. Ele vai viajar, na volta constata que o Pedro está dentro do imóvel com a família. E vamos imaginar que ele ingresse com uma ação possessória, provando que foi vítima de uma ação clandestina praticada pelo Pedro, consiga obter a retomada da coisa, mas quando vai ver, quando entra no imóvel, quando consegue efetivamente recuperá-lo, ele constata que vários eletrodomésticos, vários enfeites que forneciam o imóvel desapareceram. O Pedro, antes de sair, surrupiou. Ele pode promover uma nova ação contra o Pedro a fim de reaver os móveis ou utensílios que foram subtraídos pelo Pedro. Porque a posse do imóvel presume a posse dos móveis que o guarnecem. Tudo bem? Outros dois artigos que merecem registro. Primeiro, o artigo 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. A primeira parte do artigo diz que o sucessor universal continua de direito à posse do antecessor. Ou seja, se eu tenho um parente que era proprietário e possuidor ou somente possuidor de um imóvel e ele vem a falecer e eu herdo o imóvel, presume-se que eu continuo o exercício da posse anterior do falecido. Ou seja, eu posso somar a minha posse atual, o tempo de posse do falecido, por exemplo, para fins de uso capião. Então vamos imaginar que meu pai invadiu um terreno e passou a exercer posse sobre ele há 5 anos atrás. E aí ele vem a falecer. E eu, como herdeiro, continuo a exercer a posse que meu pai em vida exercia sobre esse terreno. Eu posso somar o tempo de posse dele com o meu para fins de, por exemplo, no futuro invocar uso capião. Por exemplo, uma uso capião extraordinária depende do exercício de posse prolongada, ininterrupta,
sem oposição por 15 anos. Eu posso somar os 5 anos de posse do falecido com os 10 meus para fazer os 15 e entrar com uma ação de uso capião. E o mesmo se dá também na sucessão singular, que é a sucessão entre vivos, né? A lei expressamente autoriza o sucessor singular, ou seja, aquele que adquire o bem por força de uma compra e venda, doação, permuta, unir a sua posse à do antecessor. Então, se eu compro os direitos possessórios que alguém obteve anteriormente, até de forma ilícita, sobre um determinado terreno, eu posso somar o tempo que esse cidadão ficou no imóvel com a minha posse para, eventualmente, no futuro, alegar uso capião contra o proprietário. E, para terminar, o artigo 1206. O 1206, na verdade, ele apenas, como eu vou dizer, ele deixa explícito que sempre que nós temos transmissão, ou seja, sempre que o modo de aquisição da posse é derivado, porque a posse nova atual é obtida através de um contrato celebrado com o possuidor anterior, ela acaba conservando os mesmos caracteres em que foi adquirida, porque ninguém pode transferir mais direitos do que possui, do que tem. Certo? Tá ficando um pouco grande, vou fazer outra pausa e nós terminamos mesmo, prometo, com o último vídeo falando sobre perda da posse.